Uma boa noite a todos os irmãos. Que bom que mais uma noite, mais uma vez, estamos aqui reunidos na casa do nosso Deus para juntos louvarmos o seu santo nome. Convido a você aí no conforto do seu lar para nós termos uma palavra com o nosso Deus. Pai Santo que mora nas alturas dos céus, obrigado, Pai querido, por mais esse dia, ó Pai. Obrigado pelo dom da vida. Sabemos, ó Deus, que neste momento muitos dos teus filhos estão internados com essa Covid, ó Pai. Clamamos a Ti, que em nome de Jesus, o Senhor coloque sua mão poderosa, ó Deus, em cada um dos teus filhos, lança essa doença por terra, ó Pai, e clamamos também, ó Deus, o Senhor venha sarar essa terra, que em nome de Jesus, ó Deus, que muito em breve sejamos todos reunidos como era antes, ó Pai, para juntos estivemos aqui para louvar teu santo nome. Obrigado a Deus por tudo, e é o que eu te peço, agradeço em nome de Jesus, amém. Agora esse é o momento de nós aqui da igreja e você aí no conforto do seu lar, louvarmos nosso Deus. Para iniciarmos o louvor, vamos cantar a música Enquanto Eu Viver, o seu nome eu louvarei. Enquanto eu viver, teu nome louvarei. Nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os meus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terras irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Tu és o Salvador, teu sempre é o louvor. Meus lábios cantarão em teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui irão me lembrar quem tu és, pois vitórias em ti não existirão. És o Deus que jamais perderá. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Amém? Dando continuidade ao nosso louvor, vamos cantar agora Restaura. Ele tem o poder de restaurar tudo que está precisando de restauração na sua vida. Restaura. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minhas desilusões.
quebrantado coração, restaurar meus sonhos, restaurar os meus planos, Senhor, restaurar minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaurar. Restaurar meus sonhos, restaurar os meus planos, Senhor, restaurar minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaurar, restaurar, restaurar. Já é meia-noite, o chamado já soou, anunciando que o noivo chegou. A igreja desperta, tentando encontrar o azeite do Espírito Santo. O joio e o trigo que estavam unidos, agora Deus vai separar. Pois a igreja invisível irá levantar-se afinal. Desperta, igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor.
povo escolhido, os filhos de Abraão, espalhado no mundo estão. O povo de Cristo, restante de Israel, a igreja invisível se fez. São cegos que enxergam, são trigo no joio, ovelhas que estão sem pastor. Esses heróis quebrantados já ouvem a voz do Senhor. Desperta, igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. Gente de todas as línguas, de todas as raças se unem para ser Israel. Todo o universo percebe a glória de Deus. Desperta, igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. Desperta, a igreja invisível. Desperta, a igreja invisível. Amém? Olá, amigos, tudo bem com vocês? Uma boa noite. Estamos de volta com o nosso culto especial, os nossos temas sobre o livro do Apocalipse. E hoje nós temos um tema bem maravilhoso. Nós vamos falar sobre a Igreja de Deus. Mas antes, feche seus olhos para juntos nós orarmos a Deus. Pai Santo, nosso Deus amado, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, por teu cuidado, por tua proteção, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nossa vida. Pai querido, nos auxilia com o Espírito Santo. Nós vamos abrir tua palavra agora, que nós venhamos entender, e não apenas entender, mas colocar em prática tudo o que nós iremos estudar. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, o tema de hoje é a Igreja de Deus. E a pergunta número 1 do nosso guia de estudos fala o seguinte: que grande sinal viu João no céu? Vamos então para o texto bíblico, Apocalipse, o capítulo 12, o versículo 1. E diz o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha só, amigo, toda vez que nós falamos em mulher, em profecia, nós estamos falando de igreja. E no livro do Apocalipse, nós temos dois tipos de mulheres. Nós temos a mulher do Apocalipse capítulo 12, onde ela representa a igreja de Deus, e nós também temos uma outra mulher retratada no Apocalipse, uma mulher vestida de púrpura, uma mulher que é prostituta, uma mulher que se afastou dos caminhos de Deus, que representa as pessoas, ou seja, a igreja que se corrompeu, a igreja que se afastou dos caminhos de Deus. E essa mulher descrita em Apocalipse capítulo 12, o versículo 1, fala que ela está vestida de sol,
E o sol aqui representa o nosso Senhor Jesus, o sol da justiça, ou seja, ela segue os preceitos bíblicos ensinados por Jesus. Ela tem ali debaixo dos seus pés a lua reflete a luz do sol. E quando fala que ela tem sobre os seus pés ali a lua, ela está apontando para aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário, aquilo que era retratado nos sacrifícios lá no Antigo Testamento, que nós vimos na semana passada. E na sua cabeça ela tem 12 estrelas. Eu falei em aulas anteriores que o número 12 na Bíblia muitas vezes representa o povo de Deus. E aqui quando fala que ele tem 12 estrelas, podemos falar sobre as 12 tribos de Israel lá do Antigo Testamento e também os 12 apóstolos, 12 discípulos no Novo Testamento. E esta mulher é a igreja de Deus, que tem uma mulher vestida de sol. Então, hoje, nós iremos falar sobre a igreja de Deus. Em meio a esse mundo em que nós vivemos, onde nós temos várias igrejas, nós temos várias denominações, é muito importante, à luz da palavra de Deus, nós reconhecermos quais são as características daquele povo que é fiel a Deus. E quando eu falo igreja de Deus, eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de um povo, características de um povo que segue a Deus. Afinal de contas, amigos, placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é o nosso Senhor Jesus. Mas, apesar das placas de igreja não salvarem ninguém, tenham bastante cuidado, porque muitas das vezes a placa errada pode nos levar para o caminho errado. Hoje eu não vou falar de placas de igreja. Hoje eu vou falar de um povo que é fiel a Deus, de um povo que quer seguir os preceitos bíblicos, de um povo que, à luz da Bíblia, é fiel àquilo que Deus espera de nós. Vamos para a pergunta de número 2. Diz o seguinte: que outro grande sinal João viu no céu? Apocalipse, capítulo 12, o versículo 3, e nós lemos o seguinte: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Eu quero chamar a atenção para vocês nesse texto, o que João ele viu. João ele viu um grande dragão, vermelho, e tinha suas características, 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, mas eu quero chamar sua atenção para essa figura do dragão. Quando nós vamos lá para Daniel, o livro de Daniel, ele começa a descrever animais especiais, e cada animal representa ali um povo, uma nação. E um desses animais é um animal terrível e espantoso, que ele não consegue descrever, e é um poder tão grande que ele começa a perseguir o povo de Deus. Esse animal terrível e espantoso, muitas vezes ele é retratado como um dragão. Quando nós vemos aqui para Apocalipse, também está falando de um dragão. Aquele animal, lá de Daniel capítulo 7, aquele dragão é um poder político e religioso que vai perseguir o povo de Deus. Quando nós vamos aqui para Apocalipse, nós também estamos falando de um poder político e religioso. Mas especificamente, nós estamos falando de um poder que é influenciado por Satanás. Esse dragão aqui é Satanás, é representação de Satanás também. E ele influencia as pessoas que estão juntas a ele, para perseguirem o povo de Deus. Então, o que é que João ele viu? Ele viu esse dragão. E este dragão, ele iria perseguir a mulher, a igreja de Deus. Vamos para a pergunta de número 3. O que levou o dragão a perseguir a mulher? Olha só. O dragão, Satanás, e as forças que estão aliadas a ele, eles têm ódio do povo de Deus. E o que eles mais querem fazer é com que o povo de Deus, o povo que é fiel a Deus, deixe de seguir a Deus e passe a seguir as ideologias desse dragão, os enganos que ele vem trazendo. E muitas pessoas estão aderindo a essas ideias errôneas
que Satanás vem lançando para nós. Mas tenha muito cuidado, porque Satanás ele é sutil. Ele não vem trazendo a mentira escancarada. Ele disfarça essa mentira. E algumas vezes ele traz escancaradamente, mas outras vezes, que a maioria das vezes, ele traz essa mentira escondida, disfarçada, para a gente nem perceber os enganos dele. Em Apocalipse capítulo 12, o verso 4 e o verso 5, nós lemos o seguinte: a sua cauda, a cauda do dragão, arrastava a terça parte das estrelas no céu. Essa cauda é a representação dos seus enganos. Quando ele fala que ele arrasta a terça parte das estrelas do céu, é que quando ele foi expulso do céu, ele trouxe junto com ele 1/3 dos anjos do céu por conta dos seus enganos. Vamos continuar a leitura. Os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para o céu até ao seu trono. A pergunta é: o que levou o dragão a perseguir a mulher? Amigos, existem várias razões para o dragão perseguir a mulher. Existem várias razões para ele ter ódio da mulher, que é a igreja de Deus. E aqui nós temos duas representações. Em uma parte nós temos essa mulher como sendo a igreja de Deus, e no mesmo texto ela também está sendo falada sobre Maria, mãe de Jesus, que dela viria o Messias, e quando o Messias nascesse, quando Jesus nascesse, o dragão iria tentar matar esse filho, que foi o que nós lemos agora no texto, que foi justamente o que aconteceu. Quando Jesus ele nasce, Satanás, ele induz as nações, o poder vigente na época, para tentar matar o Senhor Jesus. Mas Deus, ele protege. Assim como protegeu Jesus, ele também protege a nós hoje. Assim como ele protegeu Jesus e sua mãe Maria, lá na época, ele também protege a igreja e a descendência da igreja nos dias de hoje. Satanás, ele foi contra Jesus com toda a força que ele tinha. E a mesma coisa ele faz com a gente. A mesma coisa ele faz com o povo de Deus. Ele vem com toda a força que ele tem para tentar nos induzir ao erro e nos afastar. A igreja de Deus, o povo de Deus, ele não segue ideias humanas, ideias de seres humanos, mas ele segue a ideia de Deus. O povo de Deus, ele não vai com tradições, ele não vai seguir ideias errôneas, mas a fé dele está baseada na palavra de Deus. E é assim que deve ser a nossa vida. Pergunta de número 4. Como Satanás não pôde destruir Jesus enquanto esteve na terra, o que ele faz com a igreja? Ainda em Apocalipse, o capítulo 12, agora o versículo 13, e nós lemos o seguinte. Apocalipse capítulo 12, versículo 13. Eu vou ler aqui o texto para vocês. Eu esqueci de pôr no slide, mas vamos aqui. Apocalipse capítulo 12, versículo 13, nós lemos o seguinte. Eu estou achando que eu mudei só a ordem ali, mas não tem nada não. A gente vai seguir aqui. Acompanhe a sua Bíblia que eu vou ler aqui. Apocalipse capítulo 12, versículo 13, e nós lemos o seguinte. Quando, pois, o dragão se viu atraído para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. Percebe só, o que Satanás ele fez? Ele começa a perseguir a igreja, e ele persegue a mulher, que é a igreja, e ele começa a perseguir com toda a força que ele tem. Mas apesar dessa perseguição, Deus, ele protege o seu povo. Deus, ele protege a sua igreja. Satanás, ele tem raiva da gente. Ele tem ódio do povo de Deus. Porque nós decidimos firmemente não nos afastar dos caminhos de Deus. Mas, mesmo assim, ele vem sobre nós. Mas sabe qual é a boa nova? Quando a gente lê a Bíblia, nós vemos centenas de promessas que Deus ele tem trazido para nós.
E uma promessa maravilhosa nós encontramos lá no Salmo 121, o versículo 1 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor. Em minhas dificuldades, em meus problemas da vida, podemos sim confiar em Deus, e Ele vai estar nos protegendo de todas as ciladas do inimigo. A pergunta de número 5. O que aconteceu com a igreja diante da perseguição do dragão? Apocalipse capítulo 12, o versículo 6, nós lemos o seguinte: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Nós vimos anteriormente que em profecia, quando nós falamos em dias, cada dia em profecia equivale a um ano. Então aqui a mulher, ela foi para o deserto, e no deserto ela ficou ali escondida durante 1260 dias, ou seja, 1260 anos. Essa é uma profecia. Nessa profecia está falando que a mulher, a igreja de Deus, ela seria perseguida de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa, onde ela teria que se esconder, porque senão ela iria morrer. E esse período de perseguição durou 1260 anos. Quando que isso aconteceu? Quando nós vamos para a história, quando nós vamos para a profecia bíblica, e hoje eu falei desse período em pregações anteriores, em domingos anteriores, eu falei que a igreja estava com um poder muito forte em suas mãos, a igreja estava influenciada pelo inimigo, e ideias, doutrinas errôneas tinham sido introduzidas dentro da igreja. E aí a igreja estava em suas mãos dois poderes grandiosos: o poder religioso e o poder de Estado. E com o poder religioso e o poder em Estado, ela começa a perseguir aqueles que eram contra as suas ideias. Perseguir de uma forma poderosa. E aí, mas Deus, Ele sempre tem um povo remanescente. Enquanto a igreja, e aqui eu estou falando da igreja romana, enquanto a igreja romana, ela estava com esse poder em suas mãos, estava com enganos satânicos introduzidos nela, ela estava perseguindo um povo que permaneceu fiel, um remanescente. E ele perseguiu esse povo durante 1260 anos, que durou de 538, quando Constantino, ele assina ali o Edito de Milão e torna a igreja romana como a igreja oficial do império, e vai até 1798, quando Napoleão Bonaparte, ele envia o seu general Berthier para prender o Papa Pio VI, e aí finda-se esse período de 1260 anos de poder da igreja, mas era um período em que ela estava perseguindo o povo de Deus, e o povo teve que fugir, e muitas pessoas morreram queimados vivos, esquartejados, guilhotinados, enforcados, foram jogados na masmorra, mas eles permaneceram fiéis a Deus. Preferiram morrer, mas não negaram a fé. E o que aconteceu nesse período? A igreja ela foi perseguida. Esse período ele passa. Em Apocalipse, capítulo 12, o verso 17, nós vamos ver as características desse povo que é fiel a Deus. A pergunta número 6 é a seguinte: quais são as características determinantes da igreja verdadeira? Lembre-se, quando eu falo igreja verdadeira, não estou falando de placa de igreja, estou falando de um povo que é fiel a Deus. Apocalipse capítulo 12, o verso 17, nós lemos o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher. Quem é dragão? Satanás. Quem é a mulher? A igreja de Deus. E foi pelejar com o restante da sua descendência. E agora vem a característica do povo que é fiel a Deus: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão, ele começou a perseguir, ele ficou irado, ele teve raiva de um povo. E quem são essas pessoas? Aqueles
membros que procuram guardar os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Mais adiante, nós iremos estudar sobre o mandamento de Deus. E também nós iremos estudar sobre o testemunho de Jesus. Mas o que eu quero que você tenha em sua mente, nessa noite de domingo, é que o povo que é fiel a Deus, ele se mantém guardando os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Próxima pergunta, penúltima pergunta de hoje, pergunta de número 7. Qual é o motivo da vitória do remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? Apocalipse capítulo 12, o versículo 1. Nós lemos o seguinte: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Muitos permaneceram fiéis a Deus. E muitos, por manter essa fidelidade, eles preferiram perder a vida do que renegar a fé. E nós temos muitos nomes que fizeram isso. John Hus, Jerônimo. Quando nós olhamos ali para a Idade Média, nós vemos muitas pessoas que decidiram ser fiéis a Deus. Os valdenses, mas não negaram a fé. Antes eles venceram, não pela força que vem deles, mas pelos méritos do sangue do Cordeiro, do sangue do nosso Senhor Jesus. Pergunta de número 8. Qual é a vontade de Cristo com relação àqueles que ainda não fazem parte da igreja verdadeira, do povo de Deus? João capítulo 10, o verso 16. Nós lemos assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Qual é o chamado de Jesus? Que ainda existem ovelhas espalhadas por aí, mas que na hora certa, no momento certo, elas ouvirão a voz do bom pastor e voltarão e virão para os braços do Pai. Sabe, amigo, Deus ele é maravilhoso. Deus ele é espetacular. E Deus ele cuida da gente aonde quer que a gente esteja. Eu quero encerrar contando para vocês uma história que chama muito a minha atenção. Essa história está nesse livrinho aqui, ó. O meu herói de cada dia. É uma meditação que foi escrita para os adolescentes, bem antiga, de 1988. Mas tem muita história maravilhosa e cada dia ela vem falando de um grande personagem, uma grande personalidade da humanidade. E eu quero ler para vocês a história de dois cientistas, de dois físicos, Marie e Pierre Curie. E fala o seguinte: uma jovem e dedicada mulher, trajando um sobretudo empoeirado e manchado, no pequeno prédio, misturava um pó chamado uraninita em um tambor fervente sobre uma fornalha. Ela permaneceu durante horas revirando o líquido mal cheiroso. Finalmente, despejou-os em grandes vasos que foram levados ao laboratório. Mais tarde, aquele xarope cor de café seria coado, tratado e analisado. A mulher era Marie Curie, junto com seu marido, Pierre. Ele estava tentando isolar os elementos que tornava o pó radioativo. Em 1898, eles tinham apenas uma pitada de pó cinza claro, como resultado de 6 toneladas de uraninita após 4 anos de exaustivo trabalho.
Certa noite, depois que haviam posto suas filhas para dormir, Marie disse: Pierre, que tal dar uma chegada lá no laboratório? Oh sim, por que não? Respondeu ele. Eles caminharam juntos através da multidão, até o seu laboratório na rua Lomond. Pierre se atrapalhou um pouco com as chaves no escuro, mas logo abriu as barulhentas portas do pequeno recinto onde trabalhavam. Não acenda as luzes, disse Marie, num cochicho para o marido. Olhe, Pierre, olhe, não é lindo? Uma fileira de tubos de ensaio brilhavam como vagalumes azulados. O rádio fosforescente iluminava a escuridão do ambiente. Este foi seu dom para a humanidade, um elemento 1 milhão de vezes mais radioativo que o urânio. Ele pôde fazer brilhar a amostra de um relógio, matar sementes e destruir bactérias e células cancerosas. E no final, esse poderoso elemento destruiu os seus descobridores. Marie Curie morreu com anemia perniciosa. A radiação com que ela lidou durante anos de sua vida destruiu-lhes as células da medula. O que é que eu quero dizer com essa história? Que o que eles acharam que seria bom para a humanidade, que foi uma grande descoberta deles, que era algo que chamava a atenção, era bonito no escuro, ele brilhava, mas acabou sendo a morte deles. Sabe, amigos, o pecado também ele é assim. Ele atrai, ele chama a atenção, muitas vezes ele é bonito, mas que acaba sendo a nossa destruição. Não devemos deixar com que a beleza, entre aspas, do pecado atraia a nossa atenção e nos desvie do foco, que é andar ao lado de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, e que você venha olhar para a cruz de Cristo e não para o pecado que está ao nosso redor. Que você venha olhar para a face do teu Salvador, que morreu na cruz do Calvário para te dar salvação, e faça uma análise da sua vida. A igreja que você frequenta, ela segue a palavra de Deus conforme está dizendo que é para ser? Como é que eu vou saber se é certo ou se é errado a igreja onde eu estou? É muito simples. Estude a palavra de Deus e não vá pela cabeça nem de pastor, nem de bispo, nem de padre, nem de ninguém. Vá pela palavra de Deus, porque o ser humano ele falha, mas a palavra de Deus ela nunca vai falhar. Que Deus te abençoe desde agora e para sempre. Amém. Feche teus olhos e vamos orar a Deus. Pai Santo, Deus querido, obrigado, Senhor, por esses momentos tão especiais que estamos passando em Tua companhia. Que nós venhamos cada dia mais estudar a Tua palavra e termos a convicção que através da Bíblia nós iremos fazer parte, sim, da igreja verdadeira, de um povo remanescente que permanece fiel a Ti. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis a Ti e nos dá a iluminação do Espírito Santo. Cuida da gente, suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe desde agora e para sempre. Amém.